Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sou o Ricardo e eu estou aqui hoje para comentar com vocês os assuntos mais importantes do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 que a gente teve no último domingo, a última corrida dessa primeira metade do campeonato da Fórmula 1, né? E a corrida que antecede aquele período de férias que é sempre muito interessante, que vai agitando um pouquinho os bastidores da categoria, né? A prova na Hungria foi bem interessante, obviamente ela não ia ser tão movimentada como foi na Alemanha, né? O que aconteceu na Alemanha foi uma loucura absurda, ah, mas foi uma prova bem bacana, vencida por Hamilton. O Lewis Hamilton chegou na primeira posição, uma vitória que, né, serviu para recolocar a Mercedes no patamar que a gente costuma ver. A Mercedes e o Hamilton, né, essa dupla fantástica que nós temos aí o prazer de poder assistir. Verstappen chegou na segunda posição, também consolidando uma fase assim que ninguém esperava da Red Bull Honda, né? A gente vai comentar um pouquinho mais depois sobre isso. Só que o que o Verstappen e a Honda vem fazendo, né, é uma situação absurda, né? Se a gente parar, voltar assim, sei lá, uns 4 meses no tempo, lá para os testes de pré-temporada na Catalunha, com a Ferrari destruindo, botando tempo em todo mundo falando, meu Deus, esse é o ano da Ferrari, né? E agora a gente chega no meio da temporada, a Ferrari não tem uma vitória na temporada. O Max tem duas, o Verstappen consegue 2 vitórias, tá a 7 pontos do Bottas da vice-liderança do campeonato e colocou 1 minuto, simplesmente colocou 1 minuto nas duas Ferrari nesse final de semana. Então, assim, o trabalho que a Red Bull e a Honda vem fazendo em conjunto e o nível em que o Max Verstappen vem performando nessas últimas provas merecem muitos elogios, né? É algo realmente surpreendente que a gente não esperava que fosse acontecer e que serve aí para, né, para colocar expectativa em cima desse conjunto, que pode ser um conjunto para rivalizar com a Mercedes. Ainda não é o suficiente, a gente viu nesse final de semana o porquê, mas pode ser. A Honda já conseguiu alcançar um nível de confiabilidade melhor do que o da Renault, né? Parece que está conseguindo entregar cada vez mais potência e o Verstappen vem sendo praticamente perfeito, né? A gente não pode reclamar do que o Verstappen vem guiando, ele não errou em nenhum momento da prova, tirou o máximo do carro, né? Incomodou aí a Mercedes e por muito pouco não conseguiu arrancar mais uma vitória, que seria 2 vitórias em sequência, né? Enfim, um resultado muito interessante para a Red Bull Honda. E completando o pódio, a gente teve o Vettel, que, né, mais uma vez fez uma boa corrida. Obviamente, a Ferrari ficou muito para trás nesse final de semana, o que é, de certa forma, preocupante. Mas o Vettel conseguiu, pelo menos, superar o seu companheiro de equipe e voltar, né, a ter um motivo para comemorar no final do domingo, o que é muito interessante. Mas falando um pouquinho dos outros assuntos bacanas dessa corrida, bacanas nem tanto, mas importantes, vamos falar dos segundos pilotos das equipes grandes, né? De novo a gente volta para esse assunto, mas a verdade é que as corridas, tanto de Gasly quanto de Bottas, foram muito ruins. E foram mais ruins do que eu esperava que poderiam ser, né? Eu tinha comentado da situação do Gasly copiar o acerto de carro do Verstappen e de isso ter funcionado muito bem em Silverstone. O Gasly foi muito bem para o nível que ele vinha performando em Silverstone. Conseguiu ficar ali próximo da galera da frente, terminou em quarto, até perto do Leclerc, né? Depois a gente teve aquela corrida na Alemanha, numa situação totalmente adversa, né? Que foi ruim, obviamente, acaba desafiando os pilotos de uma maneira diferente. E eu esperava que ele retomasse um desempenho bom nesse final de semana na Hungria, mas não foi o que aconteceu, né? O Gasly terminou atrás do Sainz
na sexta posição e ele não teve nenhuma intercorrência, não teve pneu furado, não teve estratégia errada, não teve nada que aconteceu. Então, sabe, é difícil você defender o piloto nesse tipo de situação. Apesar de tudo, eu continuo acreditando que ele fica até o final do ano. Muito por conta de tudo que viria com o piloto a substituí-lo. Né? Se o Helmut Marko colocasse um Albon ou um Kvyat ali na posição dele, ia ter muita pressão em cima desse cara para ele andar muito melhor que o Gasly. Pode ser que isso atrapalhasse, especialmente o Albon, que seria o cara para entrar nessa posição. Né? A Red Bull já teve o Kvyat em algum momento e não quis continuar com ele. Não faria muito sentido que eles retornassem a pegá-lo. Quem deve estar sendo preparado para essa vaga é o Albon, mas o Albon é muito cru ainda para entrar nessa posição. Para 2020, não existe nenhum horizonte para o Gasly dessa maneira, né? Pelo amor de Deus. Não faria o mínimo sentido a Red Bull cometer o mesmo erro por 2 temporadas seguidas. Então, só que aí a gente tem que esperar como o campeonato vai se desenvolver. Né? E um ponto importante pode ser esse do Bottas. Eu acho que essas 2 últimas corridas, na minha visão, selaram o destino do Bottas, que é fora da Mercedes. O Toto Wolff tem no Esteban Ocon um cara muito promissor e um cara que vai entregar resultados melhores, né? Seja a curto ou a longo prazo. E principalmente, tem outras equipes que estão interessadas no Ocon. Então o Toto Wolff se vê pressionado a colocar ele já na próxima temporada. E ele deve fazê-lo, porque o Bottas não está desempenhando bem. Né? Então, acredito que o Bottas já era, assim, deve ficar fora da Mercedes para o ano que vem. Mas o Bottas tampouco é um cara muito ruim que não tem vaga em nenhuma outra equipe do grid da Fórmula 1. Então ele pode pintar aí em outra equipe, quem sabe na Red Bull. Mas o fato é que as corridas desses 2 pilotos foram péssimas nesse final de semana e muito provavelmente eles vão precisar mudar de ares aí para a temporada que vem, né? Bom, mas agora chega de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. E cara, a temporada do Carlos Sainz nesse ano é fantástica, né? Especialmente as últimas provas, o Carlos Sainz, se eu não estou enganado, ele foi 6º na Áustria, né? 5º na Alemanha e 5º na Hungria. Isso é fantástico, é um desempenho assim praticamente perfeito, né? A gente não tem muito o que falar de um cara que leva uma equipe mediana para esse tipo de posição, né? E o estilo de pilotagem do Sainz é muito particular, né? Ele é o cara que não aparece tanto na transmissão, não é aquele cara que faz uma ultrapassagem fantástica no miolo do circuito, que bota o carro de lado e joga alguém para fora. É aquele cara que fica lá tranquilinho, só levando na boa, só tirando o que o bom carro da McLaren consegue dar para ele. E no final ele chega na frente de uma Red Bull e na frente de uma Mercedes, né? A temporada do Carlos Sainz vem sendo realmente muito elogiável. É um cara que poderia estar numa equipe de ponta, sim, com certeza. Mas eu acho que ele não precisa se apressar para sair da McLaren. O projeto da McLaren como um todo é muito interessante. Os 2 pilotos são muito bons. São pilotos que se dão muito bem, né? Apesar de estarem em uma posição parecida da carreira, né? Apesar do Norris estar no primeiro ano, mas são 2 pilotos jovens, são 2 pilotos que estão buscando seu lugar ao sol. Só que são caras que se dão muito bem, o Sainz e o Norris. E a equipe McLaren como um todo está começando a funcionar, as coisas estão começando a dar certo, o time fez um bom carro, está acertando nas estratégias, está deixando os pilotos em condições legais. Então o futuro desse time me parece muito promissor. Parece ser uma equipe que de pouco a pouco ela vai encostar nos times da frente. E a gente não pode esquecer que em 2021 vai ter toda aquela mudança de regulamento. Então, a partir de 2021 é uma grande incógnita. A gente não sabe se vai ter teto orçamentário ou não.
como que as equipes vão conseguir reagir com esse teto orçamentário, tudo o que vai acontecer. Então, o time McLaren, né, e a gente vê isso pelas performances do Sainz nesse ano, tá realmente num caminho muito, muito, muito interessante. E é uma história para a gente prestar atenção como que essa relação desses dois pilotos, né, do Sainz e do Norris, vai continuar nessa temporada, se o nível de pilotagem deles vai continuar muito bom e o que esses caras vão ter para oferecer, como eles vão amadurecer, como eles vão performar aí nessas próximas corridas. O fato é que vem realmente se mostrando um caminho muito promissor, uma história muito interessante que a McLaren vem construindo, né? E história mais do que interessante é o que a gente acompanha com o dueto Hamilton e Mercedes, né? As pessoas falam que o Hamilton ganha só porque tem o melhor carro, né? Não sei o que, acham várias justificativas, mas o fato é o seguinte: Fórmula 1 é um esporte em equipe, né? Quando você ganha em equipe, quando você perde em equipe. E para você ir bem, a gente já viu isso várias vezes, especialmente com o Alonso. Acho que o Alonso ilustra muito bem que para você ir bem na Fórmula 1, não basta você ser bom. Você tem que, né, fazer com que todo o ambiente à sua volta funcione, sabe? E ter pessoas, né, também que façam, que ajudem com que esse ambiente funcione. E esse dueto Hamilton e Mercedes é, né, absurdo. O que a gente viu nesse final de semana foi uma estratégia perfeita e um piloto tirando o máximo da estratégia perfeita, né? Depois de uma corrida péssima para os dois na Alemanha, veio então a redenção, veio a ordem, né, a recolocada de ordem na casa. A Mercedes chegou, bateu na cara da Red Bull e disse: ó, vocês estão indo bem, vocês estão indo muito bem, mas a gente ainda é melhor. E esse título vai ficar com a gente, né? O Hamilton consegue uma vitória muito importante, que dá muita moral, que recoloca a Mercedes nesse ponto mais alto. Importante ressaltar, a Mercedes não deve ganhar as duas próximas corridas, a menos que o imponderável aconteça, que, sei lá, chova, que, enfim, alguém bata. São pistas que favorecem demais a Ferrari, demais. Pra vocês terem uma ideia, a Ferrari chegava a ganhar 2 décimos no primeiro trecho de Hungaroring, porque ele tinha mais retas. E as retas de Hungaroring são curtas. Agora vocês imaginem o quanto que a Ferrari pode ganhar nas retas de Monza e nas retas de Spa, que são bem maiores. Óbvio, né? Podem acontecer alguns upgrades, devem acontecer. A Honda deve levar upgrades para o seu motor para esses finais de semana. Quem sabe a Mercedes consiga evoluir alguma coisa, mas a Ferrari está um passo à frente e ela deve ir melhor nessas corridas. Porém, o combo, né, da Mercedes é muito forte. A gente também não pode esquecer que não existem só essas duas corridas, vão ter pistas travadas também na segunda metade do calendário. Então a Mercedes com o Hamilton praticamente encaminha esse título de 2019 e de uma maneira muito justa, né? Ganhando porque tem o carro que desempenha melhor, tem um piloto que conduz esse carro de uma maneira quase perfeita. E a equipe, sendo a equipe que mais acertou em termos de estratégia nesse ano como um todo, né? Não em todas as provas, mas na maioria do ano, né? Pois bem, galera, nesse vídeo é isso. A gente vai dar uma paradinha agora, né? Temos um mês de férias. Nós vamos voltar, então, só lá no final de agosto, início de setembro, para comentar o que acontece na volta da Fórmula 1, como as equipes vão performar no Grande Prêmio da Bélgica e se acontecer alguma movimentação no mercado de pilotos, a gente também vai falar. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima!